O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, crianças. Bom dia, professores. Parabéns pelo seu dia. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais extensa. A gente vai ter a oportunidade de viver muitas coisas, de dar recadinho, de fazer muitas coisas que eu, enquanto professora, também estou sempre me reinventando como vocês. Então, aguarde, curta, interaja. Crianças, dê parabéns para os seus professores, que eles estão aí junto conosco. Eu sei que vocês demonstram muito carinho por nós, mas o que seria de nós sem a parceria deles e todo esse acolhimento que eles fazem conosco? Porque é o que eu falei, agora eu tenho lido ainda mais ainda o chat, pelas contribuições, já tinha esse cuidado, hoje intensifiquei e a gente percebe como é gostoso essa parceria. E vocês, professores, fazem parte da nossa aula. Quando vocês são os guardiões que estão ali organizando, quando vocês estão incentivando nossos alunos, então fica aquele carinho bem forte por tudo que vocês têm feito, mesmo quando precisou intervir construindo com alguma coisa que precisou ser corrigida, com algo que foi positivo e você falou, é isso aí. Tudo isso é só para a gente crescer junto e é importante, porque o professor é um dos que sempre está procurando, ainda mais nessa pandemia, o que a gente não se reinventou. Né? Eu acho que é uma profissão que também participou de uma intensidade nesse sentido, inclusive a gente que está aqui, que nunca deixou de ser professor. Né? Então a gente compartilha desse sentimento, desse carinho, e um bom dia para os responsáveis, para todos, porque todos são importantes, mas hoje a gente vai lembrar desse momento, como das crianças a gente fez aquela homenagem, tá bom? Mas calma que tem bastante coisa. Professora Kelly, bem-vinda, parabéns também, professora Kelly, pelo Dia do Professor. Também. Bom dia, professora Ana, bom dia, turma do segundo ano e bom dia, professores e professoras. Chegou o nosso dia, né? Aliás, todos os dias são dias de todos nós, mas hoje é um dia que a gente vai lembrar com carinho dessa escolha que a gente fez em algum momento da vida de ser professor. Então, uma linda quinta-feira, com muito aprendizado. A aula de hoje, como a professora Ana diz, é especial. A gente vai ter 3 momentos aí juntos e a gente só quer agradecer a tanto carinho e a tanta parceria. Aos responsáveis também o nosso abraço carinhoso, que também são muito importantes nesse processo. Professora Ana, boa aula! Deixa eu deixar meu recadinho desde o começo da aula, porque a gente vai fazer muita coisa. E do mesmo jeito que a gente faz pelas crianças, a gente faz pelo professor, pelos adultos, que eu acho que o nosso incentivo da corrente do bem é enorme. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, que bem lembrado pela professora Kelly. Nós vamos ter 3 aulas seguidas. É a aula de recuperação. Vamos usar o material do Aprender Sempre. Amanhã vocês sabem que é dia daquele descanso que vai ter. Na segunda a gente vai voltar para finalizar as últimas 3 aulas. Então segunda-feira vai ser muito parecido com a nossa aula de hoje. Vamos continuar na sequência da adivinha e vamos curtir nossa aula, aprender se divertindo, interagindo, construindo um pouquinho mais de conhecimento. Vamos lá. Vamos começar pelas habilidades. Professores, essas habilidades elas estão na ordem em que a sequência aparece, tá? Então vocês vão perceber que às vezes vai aparecer uma habilidade que está lá voltando, que deveria estar numa ordem de repente. Não se preocupe, eu tentei garantir a ordem que apareciam as atividades, até pela logística da aula. Então a primeira habilidade vai ser segmentar corretamente as frases de um texto, utilizando ponto final, utilizando letra maiúscula no início de frase. Eu vou ter a habilidade, que é do primeiro ano retomado, que é compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Próxima habilidade, utilizar letras maiúsculas no início de frase em substantivo próprios. Outra habilidade, ler e compreender cantigas, quadrinhos, entre outros textos do campo de vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E a próxima habilidade é ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, que são as estáveis, né? Como o próprio nome do colega, o nome e dos colegas. Professor, printa a tela, eu sei que é bastante, eu vi que muitos já estavam com material, outro não. Não fiquem nessa angústia, a gente vai trazer todas as referências para a aula, tudo que os nossos pequenos precisam, pais também, fiquem atentos. A gente vai estar aqui no nosso slide, vai estar respondendo, vai estar interagindo. E a gente tenta fazer a nossa parte com muito carinho. Então, pode printar a tela para vocês verem qual habilidade. Essas habilidades vão aparecer ainda na segunda-feira, que foi uma retomada.
Aos nossos pequenos, tinha mais uma habilidade, olha só, eu tinha esquecido de uma, que é gravar corretamente palavras conhecidas e familiares. Agora sim, fechamos nossa habilidade. Inclusive, né, vocês devem estar se perguntando a quantidade de habilidade. Poxa, professor, mais do que nunca, talvez os pais nem imaginem, mas nós, professores, sabemos o quanto essas habilidades transitam em nossas aulas e às vezes a gente não destaca todas elas, a gente evidencia uma. Então, elas estão todas aqui porque está no material, né? A gente retoma ele. Aos nossos estudantes, deixa aí separado o caderno, o lápis, a borracha, né? Porque a gente vai escrever, vai ter um momento da adivinha que vocês vão... Porque a gente vai continuar no mesmo propósito, a gente vai desafiar, né, professora? Sim, com certeza. Eu fiquei até pensando, eu acho que eu vou desafiar minha casa também. Ah, é? Pegar minha mãezinha, falar, mãe, vamos lá, vamos brincar um pouco. Por quê? É o nosso propósito da atividade. Sim. Por que não? Ou meu pai, a gente pode brincar um pouquinho com isso também. Até porque, adivinha, é uma brincadeira que a gente vai escrever, que a gente vai desafiar, mas é tão gostoso, né? Tem algumas que apareceram então no chat, professora, que você viu, né? Vi. Ontem a gente viu. O agradecimento por isso já vou falar da maletinha. Quem está com o Aprender Sempre também pode utilizar, é o terceiro volume, tá? Que a gente está utilizando nesse momento. E vamos saber qual que é as aulas que nós vamos ter hoje. Então, já vou apresentar pelo nosso personagem os títulos da aula. A sequência é Brincando com Adivinhas, mas no primeiro momento a gente vai ter um pouquinho sobre a pesquisa com os familiares e roda de adivinhas. Depois a gente vai ter a escrita de adivinha preferida, ou seja, a gente vai escolher uma, por isso que a gente está dando tanto repertório. E por fim a gente vai ter leitura de adivinhas. E com certeza, eu acho que a professora Kelly vai me ajudar, a gente vai abrir a maletinha hoje, né? Vamos abrir a maletinha. Já que vocês compartilharam com a gente adivinho com muito carinho, isso aí vai ser importantíssimo para nós brincar um pouquinho nesse sentido. E quem sabe não aparece uma adivinha que vale a pena a gente usar na nossa aula como desafio. Sim, com certeza. Para o familiar que vocês irão fazer. Então vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, já aparece o nosso personagem, só para a gente pensar um pouquinho, e diferente de antes que eu fazia as marcações, hoje eu vou ler só, para a gente focar mais na atividade. O nosso amiguinho lá pergunta como está sendo a experiência com a leitura. Nossa, a gente pensa tanto nisso porque é um repertório. Vocês tiveram a oportunidade de estar lendo nesse período que vocês estão em casa, nesse momento de isolamento? Com leitura, põe aí para a gente já saber um pouquinho, porque teve até um livro, né? Talvez vocês tiverem acesso. Sim. Tem o que vem algumas leituras dentro do material. Conta para a gente o que foi, que livro, até para a gente já estar sabendo um pouquinho, né? E até professores, se tem alguma recomendação, vocês que são participativos, o que seria bacana, às vezes, de repente, nossos alunos estarem ali explorando, ou alguma situação de livro que vocês tiveram a oportunidade de ver na escola, que vocês citariam para os nossos alunos, olha, é legal. Porque eu fiquei sabendo, até conversando, tem um tal de Felpo Filva. Sim. Que é divertidíssimo. Adoro. Eu também. E ele chegou num acervo da escola, eu fiquei até sabendo, né? Tomara que tenha em todas, mas enfim. É um livro muito gostoso, divertido. Inclusive, ele ganhou um prêmio chamado Prêmio Jabuti pela qualidade que é aquele livro. E a gente nunca imagina isso. Porque lá tem várias referências de gênero. Né? O coelho, com a história deles. Mas é uma brincadeira de lembrar para vocês, é um livro muito gostoso, que eu, a professora Ana Paula, adorei de conhecer, já trabalhei com meus alunos. E vocês, né? Vocês gostam? Que livro? Sim, às vezes tem um livro religioso, eu vi que vocês... Bacana, importante também, tem parábolas, quando a gente lê, tem toda uma situação que é uma leitura. Sim. Eu tenho, já li, a gente quer saber os títulos que vocês leram, né? As histórias que vocês leram, que vocês gostam nesse momento, que estão aí, que tiveram contato, ou que as professoras fizeram leituras. Ó, eu li O Pequeno Príncipe, Caio Henrique, professora. O Caio leu? Puxa vida, Caio. Passou bem rápido ali. Olha lá, o outro falou do Patinho Feio. É a Ava, né? A Ava Lúcia, isso? Isso, eu acho que sim. Ah, agora a princesa, deixa eu ver quem mais. O Walter José, isso. O Roxinol do Imperador. Poxa vida, olha que bacana. E quando a gente faz essa interação e lê isso daí, sabe o que é legal? Às vezes o outro me desperta uma curiosidade. Nossa, como é que será que é esse livro? O que será que ele pode ter?
E aquilo que a gente sabe, né, professora? Às vezes eu posso nem gostar, mas eu só posso depois definir essa sensação depois que eu leio. Sim, depois que eu leio. E serve de repertório para ficar uma criatividade nossa, para conhecer o gênero, tudo é muito importante, né? Estão João colocando Pé de vários Feijão, agora. que legal, Rapunzel. Rapunzel. Marcelo Martelo, ele é um livro que veio no acervo também, Sim. que até a autora conversou e a gente estava falando disso, que legal. A Bruna Campos colocou junto com o Nicolas os 3 porquinhos. E só para vocês não esquecerem, pessoal, é importante quando vocês tiverem isso, pensar que lá na nossa aula de segunda-feira nós vamos precisar trazer o nome do livro, o autor. Então já deixa separadinho aí o nome do livro, o autor e a sensação que você teve, porque isso vai ser importante para a gente explorar um pouquinho a questão de ler por uma questão de prazer, de conhecer o repertório, daquele bem-estar que o livro traz, né? O Maicon Ferreira disse que gosta de todos os livros da Ruth Rocha. Olha que legal, professora. Poxa vida, que bacana. E eu lembro de uma história, professora de livro, que eu acho que livro marca muito. Eu lembro que uma vez eu li O Menino do Dedo Verde. Sim. Né, que ele prezava muito pelo bem. E eu tive a oportunidade depois de assistir uma peça de teatro. E como foi bacana ler o livro antes. Sim. Porque às vezes no teatro eles fazem algumas adaptações. E aí a versão do livro trazia riqueza de detalhe. E eu lembro que foi o primeiro livro que mais me marcou. Né? Eu estava na 4ª série, que hoje é o 5º ano. Oh, meu Deus, melhor não falar essas coisas, né? A gente vai lembrando de tempo, de mudança. Que bacana. A Pro também leu O Menino do Dedo Verde. Não, esse livro ele tinha questão, para quem não conhece, ele era um menino que o dedo dele fazia uma mágica, que vai transformar o quê? Algum lugar, e até uma situação de guerra, eu lembro que ele vai colocando o dedo dele e vai transformando em flor o lugar e a situação. E aí a gente vê o bem, e isso projeta no que a gente quer hoje, né? Essa corrente do bem. Eles estão colocando lá, a professora Emanuele acabou de colocar Alice no País das Maravilhas, então Que teremos bacana. bastante indicação para que eles contem para a gente. E O título, o autor e as impressões que eles tiveram, né? Ótimo. Se eles em algum momento da leitura sentiram um pouco de tristeza, se eles ficaram apaixonados pelo que leram, certo? Perfeito. E é isso que a gente precisa. Como a gente falou, a gente está acompanhando, eu deixei o meu chat aberto aqui. Vou ler para a gente estar se preparando para segunda-feira, na última aula, fechar esse momento do Aprender Sempre com essa leitura, com essa retomada das obras literárias que chama, né? Que são esses livros que trazem uma referência. Mas agora a gente precisa retomar uma outra situação, que é a questão, vamos lá assumir um pouquinho com o assunto, mudar um pouquinho de assunto, sobre o nome dos professores do Centro de Mídia, se você já sabe todos. Quais são os nomes, né? Vamos pensar de novo na lista de nome dos professores? Lembra da nossa lista que foi apresentada na primeira aula, retomado ontem, e hoje a gente vai precisar dela. Por quê? Porque ela é um apoio, às vezes, para a gente lembrar de alguma palavra. Então, quais são os professores que eu tenho? Vocês lembram? Já colocaram. O Davi Luca colocou a professora Juliana. O Davi colocou a Aline. Joel. O Vitor Lopes, Joelson. O Caio Henrique, Ana Paula e Franciele. Vamos lá. A Ana Beatriz colocou meu nome, Kelly. O Murilo, a professora Viviane. Vamos lá. O Leonardo, a professora Genoveva. Então, eu vou trazer a lista aqui para vocês. Que bom que vocês estão lembrando que vocês vão me ajudar. Eu vou sortear uns nomes e eu vou pedir para vocês me ajudarem a localizar. Então, eu trouxe, olha lá o primeiro nome da nossa lista. Aline. Eu não vou ler não. Se eu vou ler, vocês não vão me contar depois. Eu vou deixar com vocês a leitura. Professora, vamos deixar eles... esse coração que a gente tem, né? Que a gente sempre vai, mas a gente tem vão ter que descobrir onde está. Desafiar vocês. Olhe para essa lista, procura tentar conhecer todos os nomes. Eu sei que alguns professores vocês ainda terão a oportunidade de conhecer. Manuela até colocou praticamente uma linha com todos. Gente, que gostoso isso. Procura, por quê? Eu vou precisar sortear uns 2 nomes e preciso que isso venha e vocês localizem para mim esse nome. Combinado? Então vou eu sortear um. Poxa vida, já até sei qual eu sorteei. Sorteei da Ana Paula. A professora Ana Paula sorteou o nome dela. Olha que legal. Então, acho que agora vai ser fácil eles localizarem seu nome, Como é que a professora? gente vai localizar? Com que letra começa Ana Paula?
Lembra que a gente está sempre numa aula buscando aqueles alunos que estão começando, pedindo ajuda daqueles que já leem com facilidade para que todos consigam avançar. Então, por isso que a gente tem umas atividades assim. Professora, todo mundo está dizendo que o seu nome começa com a letra A. Não, eu vi, é que eu não posso ainda dar spoiler, mas tem um que falou qual é a linha. Já foi direto. Mas que curioso, eu tenho 2 nomes com a letra A. Como é que eu vou saber qual que é a segunda, qual é a próxima letra? E agora? Você quer a próxima letra, professora? Eu acho que a próxima letra. Para te ajudar a descobrir, porque tem 2 nomes Eu na olha lista. aqui, vamos voltar um pouquinho para a nossa lista. Ó, vocês falaram que a primeira letra, porque eu perguntei, é o A, mas eu preciso de mais. Porque eu tenho a Aline e a Ana Paula. Aonde está? Ou a Ana Paula e a Aline? Ah, você já Calma, professora. Calma, professora. Eu não sei se é a Aline ou a Ana Paula ou a Ana Paula. Então. Vamos lá. Vamos lá. A Letícia colocou que precisa do N. Mas eu acho que também... Olha só, já comecei a diferenciar. Eu marquei para a gente fazer um esquenta, professora. É um então, esquenta. Tá bom. Bozinha, a gente ia até o começo, só para esquentar. Depois a gente vai desafiando mais. Sim, então olha lá. Aline e Ana Paula, eles disseram que é com N. E agora? A próxima letra é o... Qual é a próxima letra? E olha, tem uma letra que se repete muitas vezes, né, professora? Muitas. Isso ajuda bastante. Muitas. Olha lá. Tá falando que é o A, o Nicolas. E depois eu já vi que alguém já deu até a próxima. Sim. Então, eu posso dizer que eles conseguiram localizar onde está a Ana Paula, que quando falaram para mim, Paula. A segunda linha. Poxa, a gente esquentou, eu fui bozinha, a gente descobriu onde está escrito Ana Paula. Agora a gente vai para a segunda etapa. Apaga tudo. Professora Kelly, sorteia. E agora se eu sortear meu nome? Eu acho que vão achar que a gente está fazendo marmelada aqui na frente. Ai, vamos sortear. Mas não é, está o nome de todos os professores na lista. Ah, eu sorteei o nome da professora Joyce. Poxa vida, e agora? Vamos voltar para a nossa lista, vamos achar onde está a Joyce. Pensando na Joyce. Qual que é a primeira letra? Primeira letra? Olha só. Todo mundo já colocou, professora, que a primeira letra do nome da professora Joyce, a Asbel, a Letícia, a Heloísa e o Vitor Hugo disseram que é a letra J. Olha só, mas eu tenho só um nome com a letra J, que começa com a letra J? Ih, professora, quantos nomes tem ali com a letra J, que inicia com a letra J? Observa a lista, quantos nomes a gente tem? Que começa com a letra J. Exatamente. O Ícaro Silveira colocou pra gente que são 3 nomes que começam com a letra J. Eu acho que a gente precisa continuar. A gente precisa ir um pouquinho mais à frente. Como mais à frente? Eu já sei que a primeira letra é o J. Qual que é a próxima para dar Joyce? Qual é a próxima letra? Ó, eles estão colocando a Ana Beatriz, a Fanny Eduarda e o Rafael, a letra O. Mas será que a gente consegue para essa lista aí realmente achar o nome da Joyce só com essas 2 letras? E vamos ver, professora. E, ó, a gente tem quantos nomes com J e O? Eu acho que a gente precisa um pouquinho mais. Precisa. E agora? Qual é a próxima letra do nome? O Vitor Hugo colocou lá, junto com o Gabriel Oliveira e a Isabela, que a gente precisa da letra Y. Poxa vida, aí eu consigo achar aonde está a professora Joyce ou a gente precisa ir um pouquinho mais à frente? Será que não diferenciou? Ó, agora o oráculo que foi generoso. Olha só como a bondade é uma corrente. Mas muito bem, oráculo, a gente precisa. Olha só, a gente tem 3 nomes, passou a ser 2, porque é o J, o O. E agora eles estão dizendo para a gente, para terminar, para ter certeza, tem a letra C, professora. O Eric Dantas, então a Ana Júlia e o Paulo Lucas. Eu acho que agora já está começando a não ter dúvida. Não, agora não tem dúvida. E a última letra, para a gente fechar? Joyce. Que é uma professora muito querida, que eu sei que já... Sim, o Vitor Hugo, a letra E. E o Glauco também colocou a letra E. Então agora eu posso dizer que eu localizo o nome?
Sim. Posso, professora? Agora- Eu não vou facilitar ou eu deixo eles me dizerem qual é a linha? Ah, professora, isso foi a primeira coisa que eles colocaram ali Não, pra mas gente. não era na hora que a Será? gente perguntou, então a gente põe em ordem. Então, gente, a gente pode Olha só. ler Joyce em qual... Ah lá, professora, para você ficar bem feliz. Sexta linha, olha o Caio Henrique tá arteiro de sabedoria. Que bacana, vocês estão colocando linha 6. É sempre um desafio a mais para a gente não esquecer de todos aqueles alunos, né? Então a gente foi, olha aqui, Joyce. Achamos o nome da Joyce. Por que esse olhar? Porque a gente vai precisar brincar de algumas atividades. E isso vai ser a diferença para quê? Para que a gente consiga dar conta da escrita, principalmente aqueles que estão ainda começando, têm algumas dificuldades. E olhar para um nome conhecido, quando a gente vai escrever uma outra palavra, permite a gente conseguir encontrar qual é o ajuste da letra, qual que é a letra que a gente precisa estar usando na palavra. Bacana. A gente vai agora para aquele momento assim. Como é que foi a entrega do bilhete? Vocês chegaram a entregar aquele bilhete? Vocês chegaram a conversar sobre a adivinha? Porque a gente continua ainda precisando que vocês coloquem a adivinha no chat, por próxima aula ainda. Né? Então, como é que foi isso? Nossos personagens estão perguntando para vocês, como foi? O que vocês aprenderam? Fora que aquele momento gostoso de se aproximar de alguém especial da família, de alguém que cuida da gente, de alguém que tem um tempo, como é que foi? Porque o que vocês colocaram de adivinha, eu fiquei até encantada, porque 19, olha como já começou a surgir. E os professores também contribuíram, isso Sim, foi muito importante. Quem não fez, dá tempo de fazer ainda, vai, faz, mas não deixa de fazer. Por quê? É a escrita do bilhete, olha, por trás disso é estar próximo de alguém que possa te ensinar algo, né? Um familiar, alguém que, de repente, alguém que cuide, mas que tenha alguém que possa contribuir. E, ao mesmo tempo, ficar mais divertida a nossa aula. Vocês podem trazer uma adivinha que a gente nunca tenha visto, porque como é uma tradição oral, ela muda com o tempo, né? Então, vamos lá, vamos para a nossa atividade? E aí coloquem, à medida que a aula for passando, não esqueçam de colocar. Daqui a pouco eu vou falar da nossa maletinha aqui, ó. Trouxe separada, ela tá cheia agora, vou mostrar até do ladinho, ó. Fiz questão para a gente poder brincar depois. Vamos para a nossa roda de adivinha? Vamos aproveitar um pouquinho? Preparados? Eu tenho uma bem difícil, nosso amiguinho está dizendo, será que vocês vão descobrir? Eles estão desafiando vocês. Vamos lá? Vamos começar pela primeira? E ó, não esqueça, o caderno é para marcar qual dessas vocês vão gostar mais, hein? Porque depois a gente vai ter que escolher uma. Vamos começar pela primeira? O Caio, para te deixar feliz, disse que mandou 5 bilhetes para 5 pessoas diferentes da família. Nossa! Então, teremos 5 adivinhas diferentes, professora. Olha só, a gente precisa disso e da interação faz bem para vocês, né? Construir saberes em situações que às vezes nem... Sim. Olha, vamos lá? Vou deixar para vocês lerem um minutinho e já trazer a pergunta para nós. Que acaba tudo com 3 letras. Vou fazer a marcação aqui para vocês poderem acompanhar. O que acaba tudo com 3 letras? E aí vai ter aquele esquema de novo, valendo. Se não falar valendo, a gente não consegue acompanhar. Valendo, professora, já subiu um monte ali. Então, vamos combinar o valendo? Vocês esqueceram, mas a professora não esqueceu. Vou falar 1, 2, 3, valendo. Valendo. Isabela Oliveira, depois do seu valendo, foi a primeira. Porque, Eu também vi professora, ela. Olha lá a infinidade Gente, de respostas. Que bom. Amando. Vamos lá. O que ela disse para nós? Ela disse que a resposta para essa adivinha é fim. Olha só, ela acertou. Mas a gente precisa ir para a etapa. Escrever. Vamos me ajudar a escrever? Vamos. Como é que é a primeira letra, pessoal? Qual a primeira letra da Essa a palavra gente vai fazer fim? bem devagarzinho. E nós vamos, na verdade, parar por aqui. Voltar nessa adivinha, porque eu estou vendo que a nossa aula está voando porque está gostosa. Tá, tranquila. A primeira a gente vai fazer bem detalhada, a segunda também. Depois a gente vai começar a fazer um pouco mais rápido para a gente aproveitar as adivinhas. Por quê? Eu preciso da sua leitura e eu preciso da resposta. E isso no movimento que a gente vai mudando o ritmo, né, professora? Sim, é importante. com certeza. Então a gente vai. Então a resposta está aqui. Sim. Já vai pensando quais são as próximas letras para a gente escrever. E esse número do lado vai servir para quê? Ó? Tem do lado, toda vez que eu trouxer uma adivinha,
vai vir um número. É para vocês escolherem, porque uma dessas vai servir para a nossa escrita de hoje. Ok. Combinado? E a maletinha está aqui, ó, cheia de nomes adivinhas. e adivinho para poder. Vão colocando adivinhas, porque a gente quer saber de Sim. adivinhas novas. Olha a maletinha como tá ficando cheinha. Sim, tem os nomezinhos aqui que eu preciso agradecer, que hoje tem tudo isso. Até daqui a pouco. Até.